Alô você que está acompanhando a gente aqui, começando mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast de engenharia e inovação. E hoje, nosso convidado, quero agradecer muito aqui a presença do Bernardo Birman, vice-presidente do Conselho da Tauro Armas, empresário que veio aqui conversar com a gente sobre essa indústria e várias outras frentes empresariais e industriais aqui no Rio de Janeiro, a inovação que tudo isso representa em nosso estado e em nosso país. Muito obrigado, Bernardo, por estar aqui. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Aqui com a gente também hoje, compondo a mesa, Jorge Neller, meu grande amigo. Boa noite, amigos. Um prazer enorme estar nessa mesa hoje, conversar sobre a indústria bélica brasileira, que é super forte, e vai ser um papo realmente muito interessante sobre inovação. E também compondo a mesa, para embelezar essa mesa, Micaela Paixão. Olá, boa noite a todos. Agradeço o convite de estar aqui hoje com vocês e espero poder acrescentar alguma contribuição na conversa. Então, você acompanha com a gente aqui. Esse é um episódio apoiado pelo Clube Empreendedor, que tem esse estúdio maravilhoso, pela Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, que viabiliza essa filmagem, pela ABS Rio, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Seção Rio de Janeiro, e pelo Diário do Rio, que é a plataforma onde a gente está lançando esse podcast. Então, vamos começar aqui a nossa conversa. Bernardo, chama de Bernardo ou de Birman? Como é que você prefere? Pode chamar de Bernardo, Ou mas de a maioria das pessoas me chama de Birman. Birman, explica uma coisa. Essa questão da indústria... Vou começar com uma fala aqui, uma vivência minha. Uhum. Meu irmão morou 10 anos nos Estados Unidos e quando eu estive lá, a gente fez uma aula de tiro ao alvo. A primeira arma, o cara era um ex-Seagull lá das forças lá e tal. A primeira arma que ele me puxa é um revólver Taurus, daquele de cinema, sabe? Cano de 8 polegadas, né? Aqueles desse tamanho. Aquele gigante. Do Coringa. Tipo do Coringa, do Batman, do primeiro Batman, aquele, né? Isso aí. Ele puxa uma arma daquela e fala assim, isso que é arma, made in Brazil. Rapaz, eu dou um tiro naquele negócio, pau! Pô, isso realmente... Não é? Orgulho brasileiro, né? Cara, orgulho brasileiro. Nos Estados Unidos, no meio da Louisiana, entendeu? Como é que é essa relação da indústria bélica brasileira, da arma brasileira no mundo, né? Com números, big numbers, essa relação. A Taurus hoje, tá? Ela é a maior ela é a maior marca importada pelos Estados Unidos. Tá? Nossa. Então, de todas as armas produzidas no mundo, a número 1 em termos de volume é a Taurus, nos Estados Unidos. Então, hoje a gente é top of mind dentro dos Estados Unidos. A gente provavelmente é a 4ª marca mais popular entre os americanos. De armas. De armas. E estamos falando aí de uma balança comercial favorável ao Brasil de que envergadura, assim, em termos de exportação? Não, mas vocês têm fábrica também nos Estados Unidos. Tem fábrica também nos Estados Unidos. Ah, fabrica lá? Também. O bit é que a gente é a mais importada, retirando, obviamente, toda a produção que a gente tem nos Estados Unidos. Na Geórgia, né? Na Geórgia, exatamente. Uma cidade chamada Bainbridge. É uma cidadezinha no interior da Geórgia. Mas estamos falando assim na fase de, tipo, sei lá, bilhões de reais ano? Sim. E não é só a Taurus, o Birman também da CBC, são as munições. Então, essa e é caro pra caramba, né? Por cada tiro que tu vai dar o quê? Muito disso são os impostos, né? Então, hoje em dia, você vai pagar na munição aí, no mínimo 60% do que você paga na munição é imposto. Mas quanto é que é? Uma vez eu fui fazer queria fazer uma aula de tiro ao alvo lá no Fluminense, né? E se eu não me engano, cada munição era o quê? Era tipo uns 3 reais, 5 reais, né? Um negócio... É por aí. É um esporte pra quem tem grana, né? É um esporte pra quem tem grana no Brasil, infelizmente, muito pela carga tributária. Tá? Você vê nos Estados Unidos a média de preço de um milheiro de 9mm tá? É em torno de 250 a 300 dólares a cada 1000 munições. E aqui no Brasil, infelizmente, você vai pagar 3 vezes isso. É caro. Eu vi outro dia o Diogo Deleuze, que é um amigo que é
da Polícia Rodoviária Federal, chefiou a Polícia Rodoviária Federal Administrativa aqui no Rio, reclamando disso. Ele falou, poxa, eu estou comprando para utilizar quando eu sou policial. Eu preciso comprar isso, praticar e tudo mais, e é extremamente caro. E aí, inclusive, ele faz a reclamação. Ele fala, isso aqui só está prejudicando. Desestressante. Só está prejudicando. É desestressante. Se tu botar lá a cara do teu ex-chefe, pau, dá uma, né? É melhor que videogame, pô. Hein? É melhor do que videogame, sim, com certeza. Ex-namorado, hein, Micaela? Olha, tá me dando várias ideias. Não, mas, ô Birman, como é que você entrou nessa indústria? Como é que você chegou vou entrar no mercado de armas? Não foi bem assim. Brincando de Nerf, pequenininho? Como é que foi esse negócio? Não, eu comecei, na verdade, assim, era uma coisa familiar, entendeu? Então, eu me envolvi desde muito cedo na empresa. Eu tive outros trabalhos também. Eu trabalhei na Shell do Brasil, eu dei uma peregrinadazinha, mas depois eu caí dentro e hoje em dia eu sou provavelmente uma das pontas mais importantes ali nessa indústria. Nessa indústria de arma. E você vê isso aí como um potencial de crescimento? Porque eu me lembro que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, uma galera que saiu até vídeo de YouTube desses caras que são analistas de mercado financeiro, assim, agora é hora de comprar a ação da Taurus, porque não sei o que e tal. Eu falei assim, com certeza, se já tá saindo no vídeo do YouTube, é porque já passou a hora de comprar a ação da Taurus. Isso eu não tenho dúvida, né? Agora é hora de vender a ação da Taurus, porque esse negócio deve ter dado, eu não sei se aconteceu. Deu um pico gigantesco. Foi? Em 2018, né? Foi 2018 a eleição. Foi a eleição. Então, antes da eleição deu um pico fortíssimo, aí depois caiu bastante. O que acontece? A gente assumiu a Taurus em 2015, tá? E a Taurus tinha vindo mal das pernas, com alguns problemas produtivos. A CBC é bem maior que a Taurus, não? Hoje não. Hoje não mais. Elas são bem equiparáveis. Quando a CBC comprou o controle da Taurus, elas eram... A CBC era bem maior. Porque a Taurus tinha vindo de uma sequência de resultados negativos, de prejuízos e de problemas de imagem, inclusive, problemas graves de produção, defeitos, etc. Aí é brabo, né? Então a gente resolveu aceitar o desafio aí de virar a empresa do momento nebuloso para o que ela está hoje em dia, que hoje em dia ela é uma empresa absolutamente saudável. Aonde ficam as fábricas da Taurus? Então, a Taurus tem 2 fábricas hoje, tem uma terceira fábrica sendo construída, tá? A gente tem uma fábrica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. A gente tem uma que é a região fábrica nos Estados metropolitana. Unidos. São Leopoldo é a região metropolitana. Região metropolitana de Porto Alegre. Então, é próximo a Novo Hamburgo ali, aquela região. A gente tem uma fábrica na Geórgia, nos Estados Unidos, e a gente está terminando a implementação de uma fábrica na Índia. Na Índia? Sim. Caramba. Então, assim, é uma multinacional, né? Sem sombra de dúvida. A Taurus E agora, aí que vem o ponto, sabe, irmão? Porque interessa muito a gente conversar sobre inovação, sobre desenvolvimento econômico, sobre o mercado que o Brasil é player mundial. Pouca gente sabe disso. Sabe? Eu achei muito legal. Eu não sabia, estou sabendo agora. O Brasil é player mundial nessa. O Brasil tem uma política, e não é só isso há anos, há décadas, o Brasil. A gente sabe muito do caso da Embraer, por exemplo. A Embraer, talvez, da indústria bélica nacional. A maior empresa de defesa do Brasil hoje é a Embraer, de longe. Pô, mas a Embraer não é para fazer avião? Então, avião militar. Avião militar. O Super Tucano é um produto hoje, não sei quantos países utilizam. Muitos países. Inclusive os Estados Unidos utilizam o Super Tucano. Eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia do jatinho. É por isso que eu acho que esse papo hoje é um papo que abre a mente de muita gente que vai estar nos ouvindo hoje, vai ter informação de qualidade que não faz ideia, entendeu? Do universo de uma indústria que tem um potencial incrível. Não cabe uma fábrica aqui no Rio para gerar emprego. Todos nós sabemos, pois é. E que o Rio já tem uma fábrica. Da Imbel. Imbel.
A Embel, que é que é uma estatal. Então temos que abrir a segunda. A estatal? Aí já estamos. Mas ela é do Exército. É boa? Faz rifle e tudo mais, né? Eles fazem fuzis. Eu gostei dessa resposta. Eu perguntei se é boa, o Jorge me falou, eles fazem rifle. Mas eles são. Não, eu acho que eles são. Eles têm potencial, bastante potencial, entendeu? Mas, como qualquer estatal, assim. Tem essas dificuldades. Você tem suas dificuldades de gestão, de crescimento. É federal, ela é federal. Ela é ligada ao Exército Brasileiro. E tem mais. Qual era a que fazia helicóptero, Birman? A Vibraz. A Vibraz. Cara, o Brasil tinha assim, a indústria toda assim, de diversos mísseis. Bomba atômica a gente ia fazer, o Collor... A Serra do Cachimbo, né? O Collor foi lá e tampou o poço lá, né? Pô, o local do teste do... Pô, tu sabe que esse foi um dos primeiros pré-requisitos na hora da negociação da abertura do Collor lá, junto com o processo de abertura de mercado e tal, junto com o governo americano. Esse foi um dos pré-requisitos, né? Não sabia. Essa história eu não sabia. Da entrada do Brasil. É verdade. E aí por isso que ele tampou aquele poço lá, não sei quantos metros de profundidade, para teste nuclear. O Brasil foi signatário. Chama Serra do Cachimbo. Serra do Cachimbo. Isso. Sabia dessa história, não. O Enéas queria desenvolver ele bomba, defendia, né? Ele tinha lá o livro dele, né? Ele tinha, né? Apresenta meu nome Enéas, uma bomba atômica brasileira. Pô, acabava o programa dele. O Enéas hoje, no tempo de internet, ia ser outra história. Sem sombra de dúvida. Ele ia ser um meme ambulante, né? É verdade. Ele teve uma boa visibilidade. Gigante. Pô, quando ele raspou a barba, o pessoal até se assustou, né? Deputado federal mais votado da história. Ele era muito impressionante. E uma sumidade, né? O maior especialista em eletrocardiograma do Brasil. Uma baita referência na área dele. Área médica. A galera se estapeava, o pessoal da área de médica, para fazer o curso dele, que ele dava tipo 2 ou 3 vezes por ano, num auditório para 200, 300 pessoas. O pessoal saia na porrada para poder pegar uma vaga. Um amigo meu chegou a fazer o curso dele. Um amigo meu que é médico, que é neurocirurgião, mas quis fazer o curso do Enéas. Isso aí é uma coisa meio impressionante, né? Muito. Ele era uma figura muito... Enfim, do controversa, né? Controversa. A política, o direito internacional público, ele é problemático, né? A gente está vendo o que aconteceu com a Ucrânia, né? Assinou no passado a Ucrânia para o Tratado de Desmilitarização. Década de 90, né? Quando termina a União Soviética, em 94, eles assinam esse tratado. A Ucrânia tinha um arsenal de arma nuclear, era gigantesco. Sabe? Eles tinham basicamente tantas armas nucleares. Agora imagina se eles tivessem arma nuclear hoje. Eles jamais teriam sido invadidos. Eles assinam, isso, mas o acordo que eles assinam era para garantia de autonomia das fronteiras, tudo mais. Foi um tratado de não agressão. O cara nunca jogou War, né? O cara fala assim, não, vou tirar meus exércitos daqui para atacar fulaninho. Não me ataca por 5 rodadas. Aí o cara, na segunda, o cara fala 3 contra 1. Pô, vê lá, hein, ucraniano. Quando você fala de direito nacional, fica mais complicado o negócio. Eu sei, até que tá complicado, mas, pô... Bem complicado. Faltou jogar o War. Pô, você vai tirar todas as suas armas? Pô, tirou, vai deixar um bonequinho só? É difícil você ter a percepção de uma coisa que aconteceu há 27 anos atrás. Eles não tinham... eles tinham o arsenal, mas veio sendo tensionado, vai. Vem a história da Crimeia. Vem. Isso não é de hoje. Isso tem pelo menos mais de 10 anos que vem sendo tensionado. Desde a época do... 2015. Foi quando a Crimeia foi invadida. Pô, um cara bacana pra gente trazer, se a gente quiser falar sobre a Ucrânia aqui, é um camarada meu que foi diplomata, foi embaixador lá na Ucrânia. De repente até uma parada bacana de trazer aqui. Porque o Brasil teve duas binacionais. Brasil e Paraguai para fazer a Itaipu. E Brasil e Ucrânia para fazer o projeto aeroespacial brasileiro. Isso eu não sabia. É uma única segunda, e foi desmontada agora. Foi feito durante o governo petista para poder lançar foguete lá daquela base de Alcântara, que
teve um acidente ou teve um atentado terrorista dentro do Brasil. Tá aí, ó, o corte do podcast. Porque naquele dia o Brasil ficou mais burro e logo depois que aconteceu aquilo, milagrosamente um brasileiro foi lançado ao espaço para ser o astronauta brasileiro, entendeu? Para virar aí, para dizer que o Brasil chegou no espaço. E foi encerrado o Programa Aeroespacial Brasileiro. Aliás, nós vamos chegar ao espaço de novo sexta-feira. Vamos chegar de novo? Sim. Ah, sim, porque teve o cara mineiro. Que vai para fazer turismo, né? Mas tudo bem, mas vai chegar ao espaço. Segundo maneiro. brasileiro que vai ao espaço, maneiro. Tem que tirar... Não é para qualquer um, tem que tirar o chapéu pro cara. Tem que tirar o chapéu. Tudo o cara literalmente nasceu com a bunda virada pra lua, né? Esse aí, pô, né? Tá indo lá, né? Você não tá pensando nisso não, Birma? Oi? Você não tá pensando em comprar um pacote Não, tá desse? maluco, cara. É um programa meio de índio, né? Não? É um programa de índio, vai. É só pra poder dizer É interessante, que fez, né? é maneiro. Tenho vontade, mas... Tem vontade? Ah, cara, mas gente, esperar ficar mais barato, vai. Isso é um cara com uma visão empreendedora, né? Pô, não precisa comprar o PlayStation quando lança. Exatamente. Pode esperar ali um tempo, quando baixa o preço, tu vai lá e compra, né? Isso aí. Com suas devidas relações de proporções de preço nessa história, né? E também deixa os caras testar para ver se é seguro primeiro, né? Como é que é o Early Adopter Syndrome? Síndrome de quem adota primeiro. Sempre se ferra. Uhum. Ainda mais numa coisa que está relacionada a tanto risco, pô. Isso acontece muito com carro, né? Quando você compra a primeira versão dos carros, do modelo novo, ele vem sempre com alguma coisa para aperfeiçoar, um recall, alguma coisa assim. Aí passa o tempo e tudo mais, ele vira que nem o Corolla, o Santana, tudo mais, que não dá mais problema nenhum. Tudo bem. Eu me lembro que tu tinha um Santanão na época da faculdade. Eu tive um Santanão e o meu mecânico falava para mim, cara, se eu dependesse do teu carro para viver, eu mudava de profissão porque eu morrer de fome. Sabe? Então, assim, eu só compro carro que já tem consolidado. Vamos aqui colocar nas devidas medidas de risco, né? Uma coisa é um carro dar um problema ali numa lanterna, seja até num câmbio de marcha, não sei o que lá, tu vai ficar encostado ali na estrada. Na vermelha não é legal, não. Já estamos começando a entrar no mesmo nível de risco de pegar uma SpaceX. Aí você vai entrar pro meu mercado, entendeu? Você vai precisar se armar para se proteger. Pô, mas será que ele se protege mesmo numa situação lá? Essa é uma boa discussão. É uma boa discussão. É uma boa discussão, né? Até que ponto você ter um porte de arma significa, de fato, uma proteção. Eu tenho uma teoria, que eu vou até aqui pegar aqui, Micaela, queria até ouvir a opinião da Micaela também. Micaela tá quietinha, né? Porque... só um parênteses aqui. A gente hoje era muito pra gente conversar sobre inovação com o Bemos. Eu concordo, mas vamos deixar a conversa rolar. Vamos deixar a conversa rolar. Se vocês quiserem falar alguma coisa de inovação, a gente vai chegar. Vamos chegar lá. Mas assim, sério. Cara, o pessoal fala muito do empoderamento feminino, né? E a verdade é que numa situação de agressão real, de risco real, uma arma sem dúvida é um empoderamento feminino. Tem o ditado, né? Como é que você enxerga até isso também, Micaela? Mas fala aí mesmo. Samuel Colt, né? Deus fez os homens iguais. E Samuel Colt fez os homens iguais, entendeu? Serem iguais. Porque não importa se você tem 3 metros de altura, 350 quilos e jiu-jitsu, exatamente. E tal. Se o outro cara tá armado, a coisa iguala. As mulheres... Como é que você enxerga isso como mulher em relação à arma? Eu particularmente me sentiria mais segura, porque... Não sei, não posso dizer que é a visão de todo mundo, né? Mas eu geralmente dirijo sozinha. Tô no carro, geralmente tô sozinha. Hoje eu vim pra cá sozinha. Você passa pelos lugares, ainda mais se você tiver com o vidro aberto. Eu não ando com o vidro aberto. Nunca. Porque eu passo pela linha vermelha. Certamente. Não ando. A percepção, quem vai praticar um crime procura facilidade, evidentemente. E óbvio que entre um homem e uma mulher... Eu me sinto mais vulnerável. Ele vai numa mulher. E se ele soubesse que a mulher pode estar armada... A dissuasão. A arma, a partir do momento que realmente muitas pessoas estivessem armadas, mas não é armada sem saber o que está fazendo. Legalmente habilitado, treinado, entendeu? Teste psicológico para quem pode ter isso. Assim,
Enfim, do mesmo jeito que é com Tu acha carro. que o Estado brasileiro tá preparado para fazer uma parada dessa? Cara, Pra valer? Miguel, é o seguinte, se aumentar percentualmente, pouca coisa que aumente, o fator de dissuasão já é muito grande. Porque quando ele for praticar algum crime, a chance de ter alguém naquele ambiente. Você viu aquele, por exemplo, eu estava vendo essa semana um advogado ali na Lagoa, advogado não, nem sei se era, estava de paletó, mas foi roubado agora, saiu essa semana, 2 dias. Cara, o cara você vê a maneira como os criminosos abordam o cara, é a maneira que o cara tem certeza que aquele cara não está armado. É sabe? fogo, né? Porque se ele estivesse armado ali, ele teria... Mas você vê isso em situações, até mesmo com aquela policial civil em São Paulo, não sei se vocês se lembram, Daquela uns 3, escola, 4 anos atrás, escola. que ela reagiu a um assalto na porta do colégio. Treinado. Entendeu? Uma pessoa treinada, uma pessoa consciente armada, do que tá fazendo. consciente. Eu sou partidário de que tudo que você deve fazer, você tem que fazer bem feito. Então, se você quiser andar armado, treine. E não é só treinar e dar tiro no clube. Faça aula, treine. E mental. E se treine psicologicamente. É, isso que eu ia falar, Isso é mais importantíssimo. Entendeu? Eu sou CAC, como eles dizem, né? Então, eu sou colecionador, atirador e caçador, que é uma categoria de pessoas que podem ter armas e que tem o chamado porte de trânsito. Só vai pro clube e volta. Então, quando eu estou indo no trajeto da minha casa para o meu clube de tiro, eu posso andar armado. Entendi. Quando eu estou indo treinar, porque é uma defesa do acervo. Tá? É uma defesa da arma. Também como é que você faz se você não puder levar a arma até o clube? Mas é por isso. Logisticamente falando. Mas você tem... você pode levar a arma desmuniciada dentro do porta-malas com uma guia de tráfego. Entendi. Então você tem 2 categorias. Você tem uma guia de tráfego, tá? Que é que você pode transportar a sua arma desmuniciada em um local seguro, etc, etc. E você tem o porte de trânsito, que lhe autoriza a andar armado como uma defesa do acervo. Então você anda armado para proteger a sua arma de ser roubada, basicamente. Tá? E assim, eu me vejo muito mais calmo armado do que não armado. Mais calmo que eu digo é da seguinte forma, tá? Se o cara me dá uma fechada no trânsito, eu normalmente vou dar um berro, tipo vai se fuder. Vai passear. Vai passear. É que o Jorge não gosta de palavra. Vai tomar banho. Suco de caju. Tomate cru. Isso aí. E quando eu tô armado, eu deixo passar. Por quê? Porque eu sei que eu estando armado, qualquer situação pode levar a uma via de fato mesmo, a um desfecho ruim. Mas é bem... Então você tem que... Você tem que ter controle. Cada pessoa reage de uma forma diferente, entendeu? Tem gente que, se tá armada, acha que pode tudo. Então vamos ser realistas, né? A arma não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um. Não é pra qualquer um, mas ao mesmo tempo ela é pra todos. Por quê? Porque a necessidade de você ter armas circulando gera um ambiente. Isso eu também concordo com você, porque o cara não tá esperando, o cara não sabe. Tem um vídeo interessantíssimo em Goiás, que o cara vai assaltar uma farmácia. Tem 3 caras dentro. Não sei se uma vez viralizou na internet. Aí o cara vai assaltar a farmácia, aí tem 3 clientes, os caras saem dali a pouco, um cliente puxa a arma, rende o assaltante, e aí de repente todo mundo puxa uma arma no dentro da farmácia. E rende, todo mundo sai se rendendo ali, uma coisa meio de maluco. Você tem situações que uma arma se torna necessária. E com certeza nessa cidade não assalta uma farmácia. Quem tem fazenda... Produtores rurais. Pois entendeu? Eu tive fazenda já e, cara, não dá pra você não ter uma arma na tua casa.
Não dá para você não ter. Barco também, eu tinha barco, a gente tinha que ter tua arma família, no barco. você tá no meio do nada, entendeu? E se entrar alguém, Você tá a tem que proteger a 40 família. minutos da delegacia mais mais próxima. próximo. Então, o poder público ele não te dá a segurança. É verdade. E no momento que o poder público não te dá a segurança, você tem que ter alguma maneira de se defender. A situação rural É o mínimo, né? A situação no mar também No mar eu sei terrível. que todo mundo anda com Terrível. arma. Terrível. Todo mundo anda com arma, porque você nunca sabe se você vai ser abordado. Pois é. Não sei se alguém já viu aquele filme Capitão Phillips, Já. né? Mas é óbvio que aquilo ali é uma situação completamente extrema, diferente. Pirata no Brasil Eu ia falar, não acontece, mas assaltos no mar acontecem muito. Acontece muito. Não daquele jeito do Capitão Phillips, mas, por Isso. exemplo, o pessoal que vive ali naquela região de Angra e tal, aquilo é perigosíssimo. A chance de madrugada um cara vir invadir teu barco... Não, grande. você está com a tua família e tudo mais, eu acho que essas situações, por isso que assim, não é aquela coisa, não pode nunca radicalizar com as coisas, assim, sabe? Não pode estar falando sem os extremos, você tem que ter bom senso e ver que existem diversas situações para os quais é claro que aquilo ali é o melhor instrumento para você ter para uma coisa muito séria que se chama proteção à vida. E eu acho que assim, a população em geral, entendeu? Existe um peso, uma carga sobre as armas de que isso só serve para matar, isso é um instrumento do mal. Você vê vários políticos fazendo esse tipo de alusão, narrativa. E, na verdade, a arma nada mais é do que um instrumento. É um instrumento de morte também. Mas ela, ao mesmo tempo, é um instrumento de defesa. Ao mesmo tempo, ela é proteção, defesa, proteção. Dissuasão. Claro. Esse é o aspecto que eu mais... Você vê que quando teve lá nos anos 2000 o referendo, né? Sim, 2005. Plebiscito, sei lá, plebiscito, né? Não, foi o referendo. Mesmo com toda a mídia contra, não sei o que e tal, querendo que proibisse, a população foi lá e votou, foi a votação mais expressiva. né? O não recebeu mais votos do que qualquer presidente eleito do Brasil. Tá vendo? Eu não sabia desse dado. Mas Miguel, isso que eu estou te falando, não é difícil, todo mundo... O Brasil é gigante. Os rincões do Brasil, os diversos cantos do Brasil. A fronteira seca brasileira é uma das maiores do mundo. Quem vive nessas regiões... Numa área que é Velho Oeste. Exatamente. Quem vive nessas regiões todas está acostumado a precisar ter esse recurso de defesa. Jamais utilizar, sabe? É um recurso que você tem lá, jamais com a intenção de utilizar. Mas você espera que não precise utilizar. Você treina, você faz tudo certo para você nunca utilizar. Mas você precisa ter, porque você sabe que pode acontecer, pode chegar o dia que aquilo ali seja a única coisa que você tem para salvar a tua família. Sabe? Então você tem que ter o treinamento, tem que ter tudo. O Birman está falando, 40 minutos, às vezes muito mais do que isso. Eu tinha fazenda... Eu não tinha, era mais de hora para chegar num local que tivesse que buscar socorro, no meio da noite, alguma coisa assim, ou você tinha aquilo ou você não tinha nada. Sabe? Então, assim, é importante agora, com todo o critério, treinamento, capacitação, com todas as coisas para desmistificar isso. Sabe? Mas, enfim, essa é uma discussão que... O estudo desmistifica. O estudo desmistifica. A verdade é essa. Então, qualquer coisa que você queira fazer, você tem que se aprofundar, você tem que estudar, você tem que fazer aquilo por inteiro e não simplesmente achar, eu vou comprar uma arma porque eu acho legal. Não vale a pena, entendeu? Mas vale a pena sim você ir num clube de tiro, entendeu? Pra desestressar, que nem você falou. É desestressante. Falando aí como quem teve a experiência de fazer isso de uma forma só, literalmente de lazer, é desestressante. Isso é verdade. Então, assim, e se você for fazer, se você for comprar uma arma, entendeu? Você, use-a da forma mais responsável possível. Evidentemente.
Puxando aqui então para a pauta da inovação. Bom, vamos lá. Vamos lá. Você falou que o Brasil é um dos líderes mundiais na parte de Exportação. Quando a gente fala armas, armas e munições, estamos nos prendendo aqui o quê? A revólver? Não, a gente está se prendendo, na verdade, a armas leves. O que são armas leves? Armas leves são tudo abaixo de um canhão, tá? Nossa então, senhora. uma R-15 é uma arma leve. Uma Você pistola é pode uma portar. arma leve. É qualquer arma que seja portátil. Ah, entendi. Aquele antitanque, aquele Aí já são... Não, é RPG. RPG, ele eu sei porque eu jogo Battlefield, eu sei mais ou menos. Né? Mas ele... mas olha, você tá brincando? É experiência, você não aprendeu com Se soltar uma guerra civil aqui, tipo Ucrânia, eu jogo Battlefield, você não. Eu tenho mais chance de sobreviver nesse negócio, não tenho não? Tem, eles fizeram até um estudo do Flight Simulator. Tá vendo? Não, mas o Flight Quem Simulator joga Flight é outro. Simulator tem mais chance de pousar um avião sem saber pousar um avião do que uma pessoa que não sabe. Não, pelo menos assim me posicionar no campo de tiroteio. Então, é a mesma coisa. Counter-Strike, Battlefield, Call of Duty. Call of Duty. Olha, eu tô vendo Essa que essa daí aqui eu tá... jogo. Então estamos igualando Daí eu as nossas possibilidades aqui, né? Call of Duty também é outra franquia gigante, né? Dessa parte. Então tem uma noção de arma. A minha noção de arma é só isso. Mas hoje em dia é tão real que né? você, sinceramente, se você perceber como um personagem de videogame manuseia a arma, cara, é exatamente como você manuseia uma arma na vida real. Será que, por exemplo, esse caso agora que aconteceu agora, recentemente aí Em Buffalo? nos Estados Unidos. Buffalo. Foi em Buffalo? Não sei. Foi Buffalo. Que o cara até transmitiu na Twitch. Live, que fez uma live. Uma live. Tem uns malucos que às vezes, de repente, confunde vida real com vida fictícia. Aí vem uma discussão, é porque a gente está voltando para esse tema de novo, mas aí vem a discussão da arma automática. A discussão se precisa... Mas ele não tinha uma arma automática. Aquele que ele Não, entrou ela é na- semi-automática, ela não é automática. Ok, não é automática. Mas todas as armas basicamente são semi-automáticas, entendeu? Aí você está entrando numa linha de que você quer levar da mesma forma que a Nova Zelândia levou no momento que eles tiveram um massacre. A grande questão vai parecer muito frio o que eu vou fazer, o que eu vou falar, na verdade. Mas a grande verdade é que massacres acontecem, infelizmente. Fogo, né? Infelizmente, existem pessoas loucas, entendeu? Como a gente tem exemplos de pessoas loucas sem acesso à arma de fogo. Sim, aqui mesmo Aqui a gente mesmo teve em Goiás, aquela vez que ficou o cara dando driblando. Não na só Federal. isso. Não, você teve um caso em Minas Gerais que um cara incendiou uma creche. Uma creche. Que aquela Você teve o professora caso foi- de Realengo aqui no Rio de Mas aí Janeiro. tava armado. Sim, você teve um caso Mas ele em comprou também legal. Ele Sorocaba, comprou você ilegal. teve um caso do menino com a faca. Mas o potencial só uma coisa, Biro. Até teve Certo aí. teve assim, mas quando ele tem uma arma dessa, o estrago que ele faz realmente é muito maior. Pará-lo, inclusive, é muito maior. Então, assim, a única discussão é assim, que tipo de arma uma pessoa precisa. Jorge, desculpa, mas não faz diferença. Mas eu queria que a gente direcionasse o papo nosso para Vamos lá pra inovação, Não, claro, vamos lá. vamos pra inovação, mas é porque eu tô falando assim, porque são coisas que geram curiosidade de quem não é da área, sabe? Sim. Eu sei que o nosso podcast é sobre engenharia e inovação, não vamos fugir É porque da realmente proposta do podcast, mas é porque assim, são coisas assim. A verdade é que é um tabu desgraçado falar sobre esse ponto, né? E Sim. tem... E é difícil você encontrar pessoas que têm conhecimento da área. Até acho que nos últimos anos isso tem sido colocado um pouco mais em pauta de uma forma mais ampla. Tem estado mais em voga, digamos assim, mas tem muito pseudo-conceito. Não, tem muito pseudo-especialista. Aham. Entendeu? Tem muita gente que fala, mas não tem um conhecimento profundo sobre o assunto. E isso acaba fazendo a água ficar turva. Entendi. Então, vou pegando aqui seu conhecimento profundo sobre o assunto, né? O que faz do Brasil ser uma potência nesse mercado? Por que a gente pode chegar e falar assim, não, nessa área a gente tá à frente. Tradição, o Brasil tem tradição. O Brasil
tem tradição. O Brasil tem... Desde quando a gente fabrica? A Taurus é de quando? Não, o Brasil tem arma. 1926. O Brasil tem arma desde 1808, cara. A indústria de arma no Brasil começou com Dom João VI aqui. Aqui no Rio ainda. Mas a Taurus? Não. Não. Não a Taurus, mas as indústrias. Enfim, na época o Brasil vinha as armas de Portugal. Tá, tudo tava mais. com medo de Napoleão, pô, já armou a galera. A Taurus é de 1942. Inclusive, nós temos um revólver que foi presenteado a Getúlio Vargas. Foi o que ele usou pra se suicidar? Não foi o que ele usou para se suicidar. Foi a minha pergunta. Você é a mesma coisa? Desculpa, Micael. Não, deu essa curiosidade na mesma hora. Eu tenho os três. Foi todo mundo. O Bom, Miguel apenas sacou mais rápido. Seria uma mais demonstração. rápido. Não vou nem fazer a piada aqui. Eu ia fazer uma piada aqui. Que seria uma demonstração de eficiência, né? Pô, mas desculpa aí a piadinha. Uma piadinha de humor negro, né? Não se pode falar humor negro mais. Sei lá, esse negócio ficou muito difícil. Mas Tá cada vez enfim. mais complicado. Mas a Taurus é de 1942 e ela tem aí 80 anos, basicamente. 80 anos. A CBC é de 1926. Então a CBC está chegando aí aos seus 100 anos. A CBC fabricou munição que foi utilizada pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial, pela Força Expedicionária, né? Então, a gente tem um histórico. E a gente tinha também um histórico de empresas de mais alta tecnologia. Porque hoje a indústria bélica brasileira, ela fica um pouco refém da tecnologia industrial, que é uma tecnologia que a gente vem adquirindo desde a fundação dessas empresas, tá? Mas que a gente tem uma tecnologia hoje no Brasil para produção de ponta. Mas o que a gente produz é de ponta, porém é um tanto commodity, digamos assim. Então você tem um valor agregado grande, mas você não tem aquela tecnologia que vai lá na pontinha, digamos assim. Então, hoje, a indústria bélica brasileira, nós somos alguns dos melhores produtores de tanto munição quanto armas do mundo. A gente tem excelentes custos, a gente tem excelentes produtos. Mas a gente não tem mais um Astros, por exemplo, que era um lançador multifoguete. A gente não tem mais o Osório, que era um tanque de ponta que brigava com o Abrams americano. Tanque de guerra. Caramba, não fazia a menor ideia que Não, a gente não. Isso Vou fazer uma pergunta. Estourou-se a Terceira Guerra Mundial. Brasil, desalinhado com a Argentina, Venezuela, Brasil acerta com a Colômbia e Chile contra Peru, Venezuela. Sei lá, um negócio louco aqui na América do Sul. Contra a América do Sul. Pode ser também, vai. Na América do Sul, o Brasil tá tranquilo. É ponta bélica comparado com os nossos vizinhos todos. A gente, assim, com o Chile, em termos de... Tem que alinhar com o Chile, o único... o mais complicadinho seria o Chile. Seria o Chile? E a Colômbia. Colômbia também um pouco. Colômbia é Mas- fraca, A né? Colômbia perdoa as armas do cartel. As armas do cartel. Não, porque a Colômbia tem um histórico todo de militarização A forte. Colômbia recebe auxílio bélico Tô americano brincando, para tô brigar brincando com as Farc. das Farc. Tô brincando aqui. Não, chegou, eu vi a série do Narcos, não sei até quanto aquilo é real, não é? Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção no Narcos, é que a Colômbia, em determinado momento, ela privatizou as Forças Armadas. Sim. O exército, Quer dizer, a cooperação... ela foi o liberal do liberal do liberal, né? Tipo, a essência básica do Estado primeiro ponto é garantir a segurança. Até isso ela privatizou. Na verdade, tem os convênios com o próprio Estados Unidos, né, no combate às drogas e tudo mais, abertura com o Departamento Antidrogas americano. Mas eu tô falando grupo paramilitar, tem lá, é bem claro isso. Mas eu não sei que ponto, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu realmente não tenho conhecimento disso para tanto. Mas sei que o Exército Brasileiro, eu sei que as Forças Armadas Brasileiras, para o contexto sul-americano, é realmente... Não, para o contexto sul-americano, você não tem muita preocupação. Alguém faz super tucano, que nem a gente lá, né? Não, de forma alguma. Até porque a gente tem 190 super tucanos, né? A gente não tem 10. Como é que são os outros 10, países aqui? E esse A Colômbia agora... tem 12, se eu não me engano.
engano. E esse caça Já agora... era a Colômbia, pô. Esse... Como é que faz a Colômbia? Não, e o mas Brasil comprou agora ele- 70 e o Brasil comprou o Gripen agora tem Gripen, 70. Gripen. Mas só Que é foram Gripen? entregues. É Gripen, o caça novo da FAB. Da fábrica. Vem É, na sueco, onde? Vem sueco, na onde? Sueco. sueco. Ah, é aquele É convênio aquele- antigo. É da SAB. Porque agora que está Não. acontecendo. Tá montando a fábrica, me corrija agora. Não, eles, na verdade, a gente já recebeu alguns que são alugados Isso. da Saab. Se eu não me engano, são 9 ou 12. E a produção está começando agora. Vamos começar a entregar alguns aos poucos, mas vai levar. Isso é história para daqui a Bicho, 8 anos. Vai estourar a terceira guerra. E eles vão fazer. Anota aí, você que tá assistindo. Os caras começam a se armar. Pô, é atenção, Não, mas, né? Não? mas o Brasil não está se armando. O É, Brasil o está Brasil tá simplesmente substituindo Ah, plataformas antigas por que novas. são caras de se manter, entendeu? Pô, o Gripen custa menos em hora voo do que os F-5 de 1970 que o Isso. Brasil Que é até roda perigoso. hoje em Começa a dia. virar até perigoso para os pilotos. Não Então, chega a ser, não chega a ser você não vai perigoso, ter- você vai Jorge. ter- Mas ela se torna uma plataforma cara porque você tem que manter uma coisa de 1970 funcionando até 2022. E a gente vai vender isso pra quem, esses F5 aí? É sucata? Sucata? Claro. Será? Ah, vai vender pra Angola, vai. Ai, caraca. Bom, sei lá, mas eu fiquei com medo de vender aqui pros vizinhos aqui e estourar a Terceira Guerra Mundial. Os caras vendem F5 em cima da gente. Mas são jatos muito obsoletos. Muito obsoletos. Eles estão realmente no final. Realmente, em 1970 você não tinha ainda nada digital, né? Não, nada. Eles são... falando- Não. Até existiu até no Brasil um programa de upgrade, entendeu? Então, na verdade, você mantinha os eletrônicos atualizados numa plataforma antiga. Mas chega uma hora que você tá jogando dinheiro no ralo, né? Porque você tá tentando manter viva uma plataforma que não tem mais potencial militar nenhum. Então, o Brasil já entregou os Mirage, né? Os Mirage 2000 que a gente tinha. Isso também é caça. Também Caça. são caças, exatamente. O que a aeronáutica fez foi ela estar substituindo todos os seus caças, tanto os Mirage, quanto os AMX, quanto os F-5, pelo Gripen. Que é uma plataforma que tem moderno. excelente custo-benefício. Super moderno e o Brasil incorporando a tecnologia. Entendeu? E a gente faz, assim, com o Gripen como Quer dizer, indiferente caça de ter sido feito no interceptador. governo PT, entende-se que foi uma política de Estado positiva. Mas... Você queria assinar com o Rafael. Não, exatamente. tô falando aqui porque eu sei o posicionamento acontece? dos colegas. Não, O que eu queria acontece? assinar com o Rafael. Não, deixa eu explicar um pouco a história. O Saito, que era o brigadeiro, que era o chefe da aeronáutica, tá? Na época do Lula, eu acho que ele foi o primeiro comandante de uma força brasileira que conseguiu bater o pé e o pé dele fincou no chão. Entendeu? Porque o Lula queria fazer ele queria comprar da França esses caças. Eu me lembro dessa história nessa época. Os da Sor Rafale. Rafael, né? Rafale. Aí, só que o que acontece? O custo de hora-voo do Rafale é 2 vezes o preço do custo de hora-voo do Gripen. Entendeu? O Rafale ele é uma plataforma mais capaz do que o Gripen. Só que o Gripen vai poder voar. O Rafale, se o Brasil comprasse o Rafale, a gente não ia ter dinheiro para treinar os pilotos, Ainda mais num fazer país do exercícios. nosso tamanho, né, pô? E não ia poder fazer É um exercícios. país continental, pô. Então, por isso que eu digo que é um custo-benefício muito bom, porque os pilotos de caça brasileiros, no Gripen, eles vão poder treinar, eles vão poder voar, e no Rafale, os Rafales iam ficar encostados ali em Goiás, entendeu? E Os caças ficam todos ali em Goiás? a maioria, sim. Quanto tempo leva para um caça de Goiás chegar aqui no Rio de Janeiro? Mais ou menos? Não, mas a questão do caça não é chegar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é um péssimo ponto de invasão. Ah, Sim.
Se você fosse invadir o Brasil, você invadiria por onde? Estrategicamente, Goiás é um local Não assistam argentinos, uruguaios e tal. Não transmitir. Não, agora fiquei preocupado até. Goiás é Anápolis, né? Mas que coisa a gente abre Itaipu, se eles invadirem, a gente abre Itaipu. Ela é extremamente importante, por quê? Porque ela é um ponto central, você consegue ir a qualquer fronteira terrestre relativamente rápido, em cerca de 1 hora e meia. A preocupação é por terra, não é pelo mar. A preocupação é sempre por terra. Até porque se você tiver uma invasão por mar, eles primeiro vão chegar no Rio Grande do Sul, eles primeiro vão chegar no Amapá, eles primeiro vão chegar no Pará, entendeu? Então, para chegar no Rio de Janeiro especificamente, o Rio de Janeiro é provavelmente o pior ponto do Brasil para você ter uma invasão. Pô, já fiquei um pouco mais tranquilo, hein, cara? Eu tava preocupado. Pois é, agora fala isso para Juscelino, porque Juscelino, na época, a Constituição de 1891, quando falava em tirar a capital do Rio, a motivação disso era a preocupação naval na época, né? De você ter uma invasão, à cidade. E aí falava assim, levar a capital para o interior por questão de segurança. Só que na época que Brasília foi feita, isso já tinha sido completamente superado, porque a Força Aérea já estava Brasília é mais blindado do que o Rio de Janeiro. Pô. Não, mas não tinha razão de fazer. Mas não foi por isso que ele fez. Foi mais por economia, eu acho. Não, economia não, que ele gastou dinheiro mal gasto. Poderia ter gasto em fazer, desenvolver o Centro-Oeste. Você levar, o que acontece? O Brasil, infelizmente, é um país extremamente costeiro. Eu não sei os números exatos, mas acho que 60% da nossa população vive na costa ou porque foi como ele foi ocupado. Né? O Brasil, exatamente. As capitanias hereditárias eram da costa para dentro. Então, poxa, você levar a capital para o centro do país, ela te dá uma capilaridade maior. Mas podia desenvolver Goiânia do que fazer isso. Podia. Mas a estratégia dele na época foi essa aí. E assim... Ele ficou com ciúme de Washington e resolveu fazer uma cidade planejada. Provavelmente, eu não duvido nada, porque o Juscelino teve uma influência muito forte mesmo dos americanos. Do modelo desenvolvimentista americano. Isso, aí daí isolou os políticos da população, separou os dois, né? É uma ilha hermética aquele negócio, uma ilha da fantasia. Entendeu? Que tudo que a população reclama, tudo mais, eles lá se reúnem. Mas a internet chegou para mudar isso aí, cara. Sabe? Então, é uma luta que a gente tem. A internet ajuda. Agora a gente fica sabendo de mais coisas. Sim, eu tenho as minhas críticas a Brasília. Brasília tem 2 vezes a renda per capita de Brasília, só para dar números para todo mundo, é 2 vezes a renda de São Paulo. Você pega o motor econômico, pega o motor econômico do país. Mas é porque lá é só servidor público de alta patente, pô. De alta patente não, porque servidor público federal tem 90% de prêmio salarial frente ou seja, você pega alguém da mesma função na iniciativa privada. Nível municipal isso não acontece, é igual. Nível estadual você tem 30% chama-se de prêmio. Eu estou falando de estudos do Banco Mundial em cima do Brasil. Nível federal, 90% de prêmio. Você pega alguém da mesma função, ganha 90% a mais. A gente já falou sobre isso. Tem que isolar qual é o perfil. É um pouco mais complexo do que só chegar com o número assim direto, porque você sabe que a estatística é a arte de torturar os números até eles confessarem, né? Então, se a gente quiser aqui eu concordo puxar com essa frase. Boa definição. Aqui percentual disso, percentual daquilo. Não, mas esse dado... Não, tudo bem. Eu não estou dizendo... Porque é o que eu falei para você desde na outra vez. Eu falei assim, cara, às vezes quando você isola determinada categoria, tem umas distorções bizarras mesmo. Pegar lá o assessorista de elevador do governo federal, na Câmara, ganha R$4.500 por mês, mais todos os benefícios. Às vezes o cara ganha 20 mil. Tem uns negócios completamente distorcidos. O garçom do não sei o que. Não, tem, a gente sabe que tem. Tem umas coisas completamente distorcidas, entendeu? Mas assim, enfim, isso aí não é o... Isso é das categorias mais baixas. Se pegar os mais altos, agora, a gente vai falar de... O que eu queria perguntar é assim, como é que você enxerga a importância do desenvolvimento da indústria bélica para o civil, né? Para a economia civil, para a pessoa que está ali usufruindo do que está sendo desenvolvido ali? A indústria bélica, como a gente falou no começo aqui, a gente paga muitos impostos. Então a gente gera uma receita gigante para o governo. Tá? Cerca de
se não me engano foi 600 milhões de reais no ano passado. Hoje a gente tem em torno de 8 mil empregos diretos, em torno de 60 mil indiretos. Tá? Isso eu estou falando só da parte de indústria. Fora a parte de logista... Cadeia toda. Cadeia toda, de ponta a ponta. A gente deve estar falando de algo em torno de 200 mil empregos no Brasil. Dentro do Brasil. Né? Dentro do Brasil. Então, é um mercado extremamente importante para o Brasil. Qualquer mercado que vira e fala assim, não, eu tenho 200 mil funcionários, é um mercado que é... Não, pô, se a gente está falando que no Brasil você tem economicamente ativo, empregado, alguma coisa aí na faixa aí de 20 milhões, não é isso? E uma coisa, Miguel, a gente está falando de 1% da força total. Miguel, e o Brasil, o seguinte, como o Brasil, internacionalmente, historicamente, o Brasil é bem relacionado com o mundo, o Brasil consegue, se for nessa direção, o Brasil consegue ser um player, enfim, já foi década de 80, décima posição, acho que foi o mais alto que o Brasil foi, 10º maior produtor bélico do mundo. A gente tinha mas também uns carros. Exportador, a gente é mais alto. Pois é, o Brasil A gente não tinha uns carros também de guerra, que era famoso? A gente ainda tem os Ivecos e Agrales, que são relativos, são competentes. Jeeps, né? Uns Jeeps. São Jeeps competentes produzidos aqui no Brasil e eles atendem muito bem. Ele não consegue fazer um carro nacional. Bom, né? Mas nada impede. Nada impede. E como o Brasil tem essa relação com os países de maneira muito boa, sabe? O Brasil consegue ser um país que poderia vender, exportar. Mas nós já somos esse país. Assim, mas digo, você poderia crescer mais ainda. A gente a Taurus é a marca mais importada pelos Estados Unidos. Então, de todas as marcas que são produzidas fora dos Estados Unidos, a Taurus, em números unitários, é a que mais exporta para os Estados Unidos. Acabou. O que seria uma arma famosa lá produzida dentro dos Estados Unidos? Dentro dos Estados Unidos? Uma Colt. 1911. Que não é mais americana. Não é mais americana? Não, eles foram comprados por um grupo tcheco. Tcheco? Caramba, essa eu não esperava. Eu esperava Česká zbrojovka. chinês, porque chinês faz tudo, né? Mas os chineses não fazem armas nem munições. Por quê? Porque a Norinco, a estatal chinesa, ela impede toda e qualquer exportação de armas e munições que não seja aprovada pelo Partido Comunista Chinês. Mas eles não produzem para fora, mas para dentro? Para dentro eles produzem caminhões. Muito. Mas eles não exportam. Caraca. Aí você pensa... Exporta tudo. Menos arma? Minto. Eles até exportam, mas eles só exportam se for aprovado pelo Partido Comunista. Só exportam o que interessa. Exatamente. O resto eles exportam tudo. Exatamente. Por exemplo, para a Venezuela eles exportam. É mesmo? Aí, ó. Agora, um consumidor nos Estados Unidos não exporta. Agora, acho pouco provável que um consumidor dos Estados Unidos vai também querer comprar. Eu concordo. Mas... Não sei, cara. O cara usa o TikTok, por que não pode usar? Posso falar. Porque o consumidor nos Estados Unidos adoraria ter um AK-74 chinês, da Norinco. É mesmo? Tá vendo? Eu não falei errado, tá, gente? Existe um AK-74, não é só 47 não, tá? Não tinha nem um... O AK é uma arma russa, né? O AK é o fuzil Kalashnikov. Kalashnikov, é o mais famoso do mundo. Fuzil. Tá vendo como é que eu já sei alguma coisa? Eu sou tão... Muito bom. A Colt é uma arma que atira debaixo da água, não é isso? Não. A Colt, na verdade, era uma pessoa. Não, sim, mas eu digo a relevância dela dentro do mercado é que ela atira debaixo da água, não é isso? Não. A relevância dela dentro do mercado é que nos últimos 40 anos quem produziu o M16 do exército americano foi a Colt até 2016. Que é uma pistola? Não, é um fuzil. Um fuzil? O M16 é o R15. Pistola que atira debaixo d'água, que é famosa. Pistola que atira debaixo d'água, que é famosa? Qualquer pistola atira debaixo d'água.
Mas, pô, então agora me ferrei. Pô, eu comecei tão bem, deve ter parado na história do Acácio e Urso. Eu acho que o Miguel, tá falando. Acho que o Miguel tá falando. Não é que tinha uma história dessa, não me lembro tem várias histórias dessa. Do passado. Tinha essas famas nas árvores antigas. Não é do passado. Vamos lá. Eu vou parar de fazer brincadeira. Você tá pensando na Glock. Que é uma concorrente isso, nossa. É a Glock. Ele não tava querendo falar pra concorrente. A Glock é brasileira? Não, é austríaca. Austríaca? Áustria. Você tá vendo que eu não conheço nada mesmo no mercado, né? Porém, o que ela faz, eu garanto e assino embaixo que uma TS9 faz igual da tal. Tô entendendo. Então, se você viver debaixo d'água, talvez a Glock seja uma melhor. Não, porque a TS9 faz Se você igualzinho, viver debaixo d'água, você vai viver aqui agora? Pra tubarão, água? Não tem problema, mas eu... Porque eu me lembro que tinha essa história, assim. Não sei o que é melhor. Eu vendo. Cidadão de Atlantis, então também aí tá... Pô, a tal está na disputa do mercado de Atlantis. Pô, mas eu me lembro que tinha essa coisa. Não sei o que é tiro debaixo d'água. Eu falei assim, pô, cara, que marketing nichado, né? Tipo, olha, se você estiver sofrendo um ataque debaixo d'água, não sei o que, essa arma vai funcionar melhor. Eu falei, a verdade é que 99% das armas funcionam debaixo d'água igual em cima d'água. É marketing. É marketing, né? É marketing. Não, mas é um marketing nichado pra caramba, né? Pô? Não é nichado. Porque você fala isso, o cara já pensa assim, não, eu sou um Navy SEAL, entendeu? Eu saio de dentro d'água lá com a arminha na mão. O cara já pensou naquela chuva. Mas é o cara, pô, a chuva aqui no Rio, de repente faz sentido. Chuva de verão de verão, né? Ele aí, pensou, repente, aí o cara já pensa naquela situação que ele vai precisar da arma e vai estar chovendo e ele não vai poder atirar. Ele não vai poder atirar. Não, é debaixo d'água, não é molhada. Não, eu sei, diferente. Mas a cabeça do cara pode ser. Vai ser é a arma resistente à água e a prova d'água. A prova d'água resistente. Que nem celular, né? Na teoria, toda arma é a prova d'água, a munição é que não é. E aí? Teoria. E aí que... o problema com a CBC, agora não discutir. Não, mas a munição, a gente tem uma série de formas de mitigar o ingresso de água dentro da munição, entendeu? Então você tem selantes que são colocados na munição em pontos críticos que ajudam na estanqueidade. Aí você compra uma munição específica para tirar debaixo d'água? Não. A produção inteira é feita dessa forma. Porém, ela nunca vai ser à prova d'água. Ela vai ser resistente à água. Por quê? Porque se a água entrar no propelente, né, que é a pólvora, a munição não vai funcionar. Então deixa eu ver se eu tô entendendo. O cara faz uma pistola que atira debaixo d'água, mas a munição não funciona. Não, ela funciona se ela for nova, tiver bem cuidada, não tiver sido usada anteriormente. Você tem uma série de poréns. Pô, resumidamente, o cara tem uma pistola que atira debaixo d'água, mas que não atira, porque... Ou seja, não atire debaixo d'água. Resumidamente é melhor não atirar debaixo d'água, né? Não atirem debaixo d'água. Caça submarino você faz com pistola, né? Você faz com arpão. Pô, vê lá, né? Mas tem um cara nos Estados Unidos que mata peixe... Como é o nome daquele peixe? Peixe-leão, pode ser? Não uma espécie do Sudeste Asiático, invasiva, no Caribe todo, venenoso. Nossa! Aí o cara faz... A guerra. Porque eles pagam por carcaça. Você tem um programa de eliminação desse peixe. Aí o cara vai lá com uma arma mesmo debaixo d'água, vai lá e dá um tiro no peixe, pega o peixe e bota num saco. Dependendo de onde ele morasse, esse cara ia fazer lá um lugar pra criar o peixe, não sei o quê. Mora na Flórida. Matar pra poder ganhar um dinheiro em cima. É fogo isso. Isso aconteceu na Índia. Na Índia? Na Índia, na época do Império... As cobras, né? Das cobras. Entendeu? Aí criava cobra. Isso é um exemplo, né, usado na economia de estímulo errado. Entendeu? Eles falaram, olha, eu vou premiar quem trouxer cobras abatidas aqui para poder diminuir as najas, não era? Isso. Aí todo mundo começou a criar cobra. A população de cobra aumentou enormemente. Fase, né? Então, assim, na economia você tem muito... Na economia tudo é estímulo.
Sabe? Você Famoso tem que olhar... de boas intenções, o inferno tá cheio, né? Exatamente. Você tem que olhar o que você está fazendo. Tipo, qual é a consequência do teu pensamento, da tua linha de É raciocínio. verdade, é verdade. Agora, Birman, a gente fala muito da engenharia aqui. Como é que você... Da onde vêm os engenheiros que trabalham para vocês? Qual é a formação deles? Então, Excelente pergunta. a gente tem várias vertentes da engenharia. Desde engenheiros mecânicos, a gente tem muitos, tá? A gente tem bastante engenheiros Que de é materiais. a especialização, né? Natural. Existiu Habilitação, vamos dizer até o engenheiro bélico, né? Que era antigamente. Hoje em dia não existe mais Fortificação e não sei o que. Antigamente era engenheiro militar e engenheiro civil, ponto. Lá atrás a fortificação, né? 1792. Aí depois... Hoje em dia a maioria são engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, a gente tem muitos. Faz sentido. A gente tem muitos engenheiros de materiais, entendeu? Justamente porque a gente desenvolve. A gente está até com um projeto muito interessante em parceria com a Universidade de Caxias do Sul, que a gente está desenvolvendo uma arma que utiliza o grafeno, que o presidente tanto gosta. Dá um de presente para ele. Você vai fazer você vai fazer um especial para ele, dar de presente. Eu já tentei, ele não vai muito com a minha cara. Ele é meio brigado com a Taurus, né? É um pouco. Até o nosso relacionamento tá um pouco melhor agora, mas ele não... Idas e vindas. Idas e vindas, né? Mas então a gente está com um projeto muito legal de desenvolvimento da utilização de grafeno em conjunto com os polímeros, né, que a gente usa nas armas de fogo. E também a utilização do grafeno em pinturas de acabamento também, armas de fogo, que são bastante interessantes. Então a gente está aí na ponta, digamos assim, desse mercado. Bem legal. A CBC, por exemplo, tem muitos engenheiros químicos, entendeu? Porque a gente produz... A pólvora nem é o mais complicado, não. O mais complicado em termos de engenharia química são as espoletas, né? Que são que a gente chama de mistura iniciadora, tá? E são que é aquela pólvorazinha no... Que é onde o contato... Na verdade, é o único explosivo que tem dentro da munição, tá? Que fica na base, ela parece um botãozinho douradinho. Tá ligado. Então, esse é o único explosivo que tem dentro de uma munição comum. O resto é propelente, que é a pólvora. A pólvora é o propelente e a mistura iniciadora, a espoleta, ela é um explosivo de contato mesmo. Então, a gente sempre... Tradicionalmente, as espoletas eram feitas com chifrado de chumbo. Então, com a gente tentando reduzir a pegada de metais pesados e coisas do gênero, a gente está desenvolvendo... Interessante isso, hein? Outros... Engenharia de ponta, isso. É engenharia de ponta. Engenharia de ponta. A gente está desenvolvendo outros explosivos que não utilizam os metais pesados. Armas sustentáveis. Como é que... Armas também podem ser ESG. Olha aí, ó, tá vendo? Olha o mercado aí para você. Birman, como é que vocês... Que é da área de sustentabilidade, desenvolvimento do ESG aí da indústria bélica, pô. Como é que vocês preparam vocês têm treinamentos dentro da capacitação? Existe no Brasil uma formação específica em algum local, um departamento que parceria com vocês? Não existem formações específicas, tá? Principalmente na parte de engenharia. Tipo especialização, curso de especialização, essas coisas? É muito difícil, muito complicado. Porque basicamente você tem 3 empresas no Brasil que você poderia trabalhar. Então, ou você trabalharia na CBC, ou você trabalharia na Taurus, ou trabalharia na Imbel. Acabou. Essas empresas, eles fazem algum curso, já que não existe por fora? Na verdade, se ele faz, pergunta é quase o Estado com a Imbel ou se ele faz na CBC ou na Taurus. É quase isso. Mas, normalmente, tem muita gente que quer trabalhar nesse mercado. Principalmente na parte de engenharia. Porque é um mercado diferenciado. Então, a gente recebe muitos currículos de gente que quer ingressar. E aí a gente Estamos falando de quantos engenheiros empregados, mais ou menos, nesse mercado aí? Só a Taurus tem 78 engenheiros. 78. Acho que são 78. No Brasil? No Brasil. Só no Brasil. Tá? Que a gente tem um centro de engenharia integrado, tá? No Rio Grande do Sul. Então a gente tem bastante engenheiros lá.
Isso daí é só engenharia de produto, tá? Eu não tô... Sem contar engenharia de produção, porque a gente separa os dois, tá? Assim, são muitos engenheiros. E aí, é isso que eu estou dizendo. Quando você soma tudo isso, estou falando aqui em Embraer, estou falando aqui as outras empresas e tudo mais, isso é um mercado sensacional. E que ninguém passa, nenhum de nós engenheiros pensa assim, eu vou para essa área, eu vou me desenvolver nessa parte. E tem um eu já fui vencido pelo cansaço por um engenheiro. Que ele mandou o currículo tantas vezes que a gente contratou ele. Mas você vê, o cara era aficionado. Queria trabalhar de qualquer forma na área. Queria, de qualquer forma, trabalhar nessa área. O cara ficou 4 anos insistindo. Eu quero. Tá bom, a gente contratou ele. Eu fiquei até com medo desse cara. Tá indo bem. Tá indo bem. Uma pergunta, se eu quisesse estudar para trabalhar na área bélica, aqui no Brasil eu não conseguiria. Tem algum local você você diz assim, um curso de especialização? Eu não tenho certeza. É capaz até do IME ter alguma coisa de especialização nessa área. Mas eu não tenho certeza. Eu sei que a gente patrocina alguns cursos de formação para os nossos engenheiros, tá? Mas aí principalmente em aprimoramento, principalmente para pessoal de produção, né? Que normalmente lá fora, é isso? Às vezes lá fora, muitas vezes até no Brasil, a gente está tentando aí, junto com algumas universidades, talvez fazer um curso de especialização. Conselho profissional, CREA, nem dialoga ou dialoga? Nem existe isso, né? Nem existe. Não existe, nunca vi. Nenhum diálogo. Ô, Birman, vocês chega a ter disputa entre as empresas de uma empresa contratar engenheiro de outra empresa? Eu sei que tem sim. E roubo? Você vê muito o poaching, né? Roubo industrial Então, como é que é? Poaching. Esse é o meu. Esse é o nome. Poaching é quando você vê um cara, você quer contratar ele, aí você rouba ele. Alicia. Mas ele leva os conhecimentos dele de uma empresa. Os conhecimentos pessoais, sim. Leva, ele tem o segredo, ele tem as coisas que ele assinou. Os segredos industriais ele não pode levar porque são mercado de patente nessa área aí, como é que é? É interessante, para dizer o mínimo. A gente tem até um caso interessante que o governo alemão só compra espoleta, só aceita comprar munição com uma espoleta específica de um produtor alemão. Então você tem que acabar comprando desse produtor para você produzir a munição que você vai vender para o governo alemão. Porque o cara tem a patente ou porque o cara tem a patente na mistura utilizada na espoleta. É um mercado. Qual a razão disso? Tem mais eficiente? É uma espoleta que tem uma faixa de uso de temperatura muito boa, não leva chumbo, não leva mercúrio, né? O mercúrio foi banido nos anos 70, basicamente, tá? Então, mas ela não leva chumbo, ela não leva nenhum tipo de metal pesado. E ela tem uma faixa de uso bastante boa e ela foi acreditada pelo exército alemão. Então, o exército alemão ele tem um sistema de certificação que é outro mercado interessante também. Bastante complicado. Né? É enorme. É isso que eu estou dizendo. Essa é uma indústria, o Brasil, com a sua posição de boa relação com e de líder bélico da América do Sul, pelo que eu estou entendendo. Não, da América do Sul não, do hemisfério sul. Do hemisfério. A gente é mais que a Austrália? Sim. Caramba, agora eu fiquei impressionado. Tá melhor do que a gente imaginava. A África do Sul também tá fora. Sim. Não, a África do Sul tem uma indústria bélica bastante relevante também, mas a nossa é maior. O Brasil hoje, a gente vende para a OTAN, a gente vende para a Marinha Americana, a gente vende para os maiores consumidores do mundo. A gente não é... Exatamente. Não é o Não, eu falei, como eu comecei o podcast, eu cheguei lá, a primeira arma que o cara me puxou foi uma Taurus. Exatamente. Mas a gente está falando aqui de militar, entendeu? O exército... Estamos falando de excelência. A gente está falando de excelência, entendeu? Para você ter ideia, a Inglaterra utiliza munição brasileira, entendeu? A Rússia.
Não, a Rússia não. Por quê? Aliás, isso era uma coisa até que eu tinha que ter falado. Eu queria perguntar se ia ter um embargo, alguma coisa. Não, então, existe um embargo, só que os russos, basicamente no mundo, existem 2 classificações de armas e munições. Você tem um padrão, que é o padrão OTAN, e você tem um padrão, que é o padrão russo. Caramba, cara, eu não sabia disso. Então, aí a divisão já por exemplo, o AK-47, ele é uma arma russa. Tá? É padrão russo? É padrão russo. Ele utiliza um calibre 7.62x39, que é um calibre russo. Aí você vai no AR-15, tá? O AR-15 é padrão OTAN. Ele utiliza o 5.56x45, que é um calibre padrão OTAN. Então você tem essa divisão que vem desde a Guerra Fria, do primeiro e do segundo mundo, que dividiu nas armas, inclusive. Nossa. E a maioria dos países escolhe. Tem alguns países que utilizam os 2 padrões. A Índia, por exemplo, é um deles. Mas na maioria dos países, eles escolhem um padrão para seguir. Qual o padrão da China? Russo. Eita. Fiquei nervoso agora. Rapaz, e a gente é o quê? OTAN. Então como é que tem essas AK-47 aqui com Mas isso munição? é tudo contrabandeado. Inclusive a munição. E o cara não consegue comprar aqui no mercado local. Bom, então, ele consegue importar, sim. Se ele quiser importar, ele pode. Mas como é que ele vai importar uma arma ilegal e vai importar munição legal? Olha só. Existem caminhos para fazer importações legais. Não estou falando de importações legais. Mas aí o cara vai ficar completamente grampeado. Mas vamos lá. A K-47 no Brasil só pode ter... CAC não pode ter... Claro que pode. Por causa desse novo 2019. Não. Pera aí, você explica aí que eu não consegui acompanhar. Vocês têm que... Eu e provavelmente os nossos amigos estão assistindo. Não sabia que pode ter. Pode. Bom. O que aconteceu é o seguinte. Essa flexibilização, tá, que ocorreu agora... 2019, foi para ampliar o número de calibres considerados permitidos. Isso. Tá? O 5.56, que é o calibre de um AR-15, ou o 7.62x39, que é o calibre de um AK-47, eles continuam sendo calibres restritos. A única coisa que aconteceu basicamente nesse decreto foi que você teve a remoção dos calibres proibidos, porque o Brasil tinha uma política de que os calibres utilizados pelo Exército eram proibidos para outras forças civis utilizarem. 45? Não, era 9mm 5.56. Tá? Eles eram calibres proibidos. Hoje, o que significa 9mm e 5.56? É o diâmetro do projetil. 5.56 é 5mm e 56? 5,56mm. Que é bem menor do que o 9mm. Exatamente. Naturalmente. Só que é uma munição de fuzil. Então a velocidade dela é 3 vezes maior do que do 9mm. Que aí acaba gerando... E aí gera mais energia. Momento de inércia, que é massa vezes velocidade. Essa aí acaba sendo... É o dobro da massa, mais 3 vezes a velocidade. Em termos de massa, normalmente massa em munição você mede em grains. Ah, não é em milímetro. Não, massa. Não, tô entendendo, mas não tem uma relação direta com o milímetro. Não, eu só tô fazendo explicando que a medida de peso em munição chama grain. Ah, não, sim, mas eu digo assim, quando você fala assim, 9 milímetros, eu posso imaginar uma munição com mais massa. 9 milímetros de diâmetro. Não necessariamente mais massa. Ah, não necessariamente. Não. A de fuzil pode ter 5,56 e ser mais massa do que a de 9 milímetros. Por exemplo, um 762, tá, que é 7,62 milímetros, ele tem, por 51, ele tem mais massa do que um 9 milímetros. Por 51 o tamanho dele, é isso? O 51 é o tamanho do estojo. É 762 é o diâmetro dele, tá? 7,62 milímetros. E 51 é a altura da cápsula. Da cápsula. Que vai ter lá material. Então isso aí já é uma relação mais ou menos do que seria a massa. Mas o projetil é a única coisa que sai da arma, né? Digamos assim. Entendeu? Ela é a ponta que... É um negócio que você tem que estudar para saber falar direito, interessante. É interessante. É bem interessante.
Então um 7,62, 7,62 milímetros, ele tem mais peso do que um projetil de 9 milímetros. Por quê? Porque é uma munição de fuzil versus uma munição de pistola. Eu me lembro que quando eu atirei com a Taurus, o cara falou assim, essa aqui é uma arma de impacto. Sim. É pra tu derrubar o cara. Aí depende da É bala. diferente era de uma arma de 40, penetração. Depende da munição. 44 Magnum. Acho que era isso aí. Então, bonita pra caramba, aquela arma de cinema, como a gente falou aqui tradicional, no início. é tradicional, entendeu? O 44 Magnum é um calibre absolutamente tradicional. E é um calibre, sim, de impacto, entendeu? É um calibre para abate de javali. É um calibre que... completamente fora da minha realidade, pensar num abate de javali. Não, mas o javali é uma espécie invasiva no Brasil. Mas tu vai chegar do lado do javali pra dar um tiro Não, nele? você vai caçar ele, você vai dar um tiro de longe. Mas qual é a distância de uma pistola, de um revólver desse? 44 Magnum, 100 metros você acerta. Pô, tem que atirar bem pra caramba pra acertar de 100 metros, hein? Tem que atirar bem pra caramba. Você tem que estar apoiado. Você tem que, muitas vezes, ter uma luneta. Ou ter um... No revólver? Claro. Aquela... Tem que ser próprio pra, Como é que é o nome pra daquela caça mira? mesmo. É um assim. revólver pra caça mesmo. Caça é porque a gente vê assim em outros países, né? Por exemplo, na Espanha, minha família é espanhola. Caça é tipo que nem pesca aqui pra gente. É uma coisa praticada. Né? O rei até caiu por causa disso lá, mas tipo, é uma coisa praticada lá. Sim. Aqui no Brasil, eu pelo menos não conheço ninguém que caça. Hoje, a maior... Como é que é essa? A única caça Tem permitida realmente... no Brasil hoje é a de javali. Que ela é permitida devido a um controle de espécie invasiva. O pessoal tá criando javali aí também Não, pra destrói, vender? não. Ou... Então, óbvio que estão. Porque também paga pelo javali? Não paga pelo javali, mas é óbvio que o cara quer caçar, não tem javali na região dele, o cara vai lá, cruza 2 porcos lá, solta os porcos, pô, virou a caça do javali. É fogo, né? A pesca que paga é invertida. É complicado. O problema é que é uma espécie invasiva, o problema é que é uma espécie danosa para a fauna brasileira e é uma espécie que, infelizmente, procria numa velocidade gigantesca e você tem que abater. Caramba. Então essa é a única caça hoje permitida no Brasil. Olha, No Brasil todo, todos os No estados? Brasil todo. Caça é interessantíssimo. regulamentado pelo governo federal. Olha, bacana. Assim, eu não conheço ninguém que caça. Né? Mas Agora você conhece, poxa, eu já fiz umas caçadas. Opa, então boas aí, tamo aí, né? O Birman é um caçador. Não me considero um caçador, considera mas eu caçador. já cacei algumas caçou. vezes. É um negócio que tem que ter paciência, né? E eu quero dizer aqui, deixar claro que eu sou contra a que eles chamam de caça predatória, entendeu? Que você mata um animal por matar. Entendeu? Eu pelo menos, quando eu fui caçar... Faz um churrasco A gente gostoso. faz um churrasco depois, entendeu? A gente come o animal. Justo. Então a gente tenta utilizar o animal da melhor forma possível sempre. Claro. Então, da mesma forma que eu gosto muito de pescar também, da mesma forma que, poxa, quando eu mato um peixe eu levo pra casa, poxa, eu vou comer aquele peixe, vai tá bom pra caramba e eu não mato por matar. É uma cultura que pesca no Rio de Janeiro é um negócio realmente também. É outro gigante. tema para trazer Outro aqui. Ó, com certeza teremos a oportunidade de fazer um outro podcast, chamar o Birman aqui pra gente falar de pesca. Que tal, Birman? Vambora. É muito bom. Não, o Birman tem muito Mas aí, assunto, tô vendo. Ele tá segurando aqui, tá falando aqui com eloquência, né? A gente vai ter oportunidade de falar aqui também outras oportunidades sobre pesca, outros assuntos, mas a gente já deu aqui, também não querendo ocupar demais o tempo do Birman e dos colegas, a gente já está chegando aqui mais para o nosso encerramento do podcast, um papo, eu vou dizer uma coisa para você, hein? Eu entrei nesse podcast completamente cego, né, em tiroteio. E agora pelo menos já sei onde me proteger, né? Eu já alguma coisa já fiquei mais tranquilo, porque eu sempre achei que se fosse invadir o Brasil, começaria pelo Rio de Janeiro e atacariam a estação de tratamento de água do Guandu. E sempre me preocupei com o engenheiro sanitarista dos meus colegas, ou eu estaria envolvido, né? Porque ia acabar a água na cidade do Rio de Janeiro e aí pronto, né? Holocausto civil. Colapsou. A verdade é que o Or estava certo. Você vem pela fronteira. Tá vendo? Me faltou conhecimento estratégico de jogar mais o War, né? Mas,
Muito obrigado, Birman. A gente vai começar a encerrar aqui. Eu vou pedir aqui para a Micaela começar fazendo suas palavras finais, uma pergunta final aqui para o Birman, divulgar suas redes sociais, Micaela, para o pessoal que está assistindo aqui poder curtir também e acompanhar você nela. Bom, vou começar com as redes sociais. O meu nome é meio diferente, é Micaela com CK. Então, é Micaela Paixão. Todas as minhas redes sociais é a mesma coisa, Micaela Paixão. E a minha pergunta final foi uma coisa que a gente já falou até bastante tempo, mas eu fiquei com uma curiosidade. Você falou que a China tem uma certa dificuldade para exportação. Exporta algumas coisas, é restrito, não é aberto. É restrito por vontade do governo deles. Sim. Se eles começassem a exportar, abrir o comércio, seria um grande concorrente para o Brasil ou não? Talvez, mas é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida. O que eu posso te dizer é o seguinte: hoje, a tecnologia de produção que o Brasil tem, a China não tem. Porque porque é muito específico. É uma tecnologia que só serve para a produção de armas e ou munições. Para você ter ideia, a gente tem SAP, tá? Nas fábricas. O nosso SAP é um SAP de montadora de automóvel. O que seria SAP? Desculpa. SAP é o sistema de Sistema integrado que você utiliza. Sistema de computação integrado para entendi. controlar as máquinas, que ele controla teu fluxo financeiro, estoque, ele faz Tipo tudo. da parte de logística de produção e tal. É um database que controla a tua fábrica inteira. Entendi. Entendeu? O SAP que a gente usa, o que mais se assemelha à nossa necessidade é o de montadora de automóvel. E depois de pegar o de montadora de automóvel, eu tenho que customizar ele inteiro para virar um produto para armas ou munições. Então é uma expertise muito nichada. Então vale a pena comprar ação, né? Não tem risco da China, da Taurus. Pode comprar ação. Eu não vou negar, eu tenho muitas. Eu gosto do ramo, né? Eu gosto do ramo. Mas, e de qualquer forma, é muito difícil você... Como eu falei, essa divisão mundial entre os calibres russos e os calibres OTAN fazem com que a China não se torne um risco para os países que produzem produtos OTAN. Entendeu? Então, assim, como o mundo é dividido no meio, a China pode ganhar o lugar da Rússia do lado de lá. Entendi. Mas é muito mais difícil que ela ganhar o Brasil. Que países aqui da América do Sul que usam? Eu tô preocupado aqui com a América do Sul. Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo. Eu tô achando que vai ter aí a Terceira Guerra Mundial, então você já tá me preocupando. Só não tá caindo os cabelos porque eu não tenho mais cabelo pra cair. Mas que países aqui da América do Sul que usam padrão russo? Somente a Venezuela. Cara, Acho que a Bolívia também. putz, grila. É isso, é bala. Que coisa, hein? Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que a Bolívia também utiliza. Se eu tivesse que chutar, era por onde eu chutaria. A Venezuela e certamente. Bolívia. Venezuela certamente. Certamente. A Venezuela é um aliado tradicional. Chegou um momento ali que eu achei que rolou uma tensão aqui no Brasil com a Venezuela, que eu achei que pudesse rolar uma guerra, não? Não. Venezuela. Pô, é uma cortina de fumaça. O Bolsonaro agora, por exemplo, abre uma guerra com a Venezuela e mas suspende a eleição. O Brasil tem leis aí que... O Brasil, ele jamais será o agressor em guerra. Até a Guerra do Paraguai, que é a última guerra assim, famosa que a gente teve, na verdade, a gente demorou pra caramba pra reagir, né? Exatamente. 3 meses depois ficaram invadindo. Então, porque o pessoal bota muito o Brasil como vilão na Guerra do Paraguai. Mas o Brasil foi invadido primeiro pelo Solano, né? Como o próprio Bolsonaro já falou, o Brasil tem uma neutralidade tradicional. Isso é verdade, vem da diplomacia portuguesa. Vem da diplomacia. Então... Por isso que o Brasil jamais será o agressor em uma guerra. Por isso que eu acho que essa indústria é uma indústria que o Brasil figura muito bem e tem potencial muito grande.
Pode vender para os dois lados. Pode vender para todo mundo. A gente deveria fazer também padrão russo. Vamos expandir o mercado, pô. Hein? Tem relação com Tem que aprovar a lei? Como é que é o esquema? Não. Para produzir não precisa de lei nenhuma, você só precisa de dinheiro e desenvolvimento. O problema é que você tem muito que eles chamam de surplus no calibre russo, que são estoques antigos da Guerra Fria que ficam percolando o mercado a preços ridiculamente baixos e quem quer comprar calibre russo compra Entendi. eles chamam de lata de sardinha de 1972. Por isso que veio tanta K-47 para cá, então. É isso, entendeu? Muitas armas antigas, muitas armas produzidas durante a Guerra Fria. A Rússia deve ter produzido 20 milhões de AK-47 durante a Guerra Fria. E uma arma extremamente resistente. É uma arma que dura para sempre. Dura para sempre. Pronto. Jorge Neller, suas redes sociais para quem está nos seguindo aqui, acompanhando, e suas considerações finais aí, perguntas pro Birman. Bom, vamos lá. Aqui estamos aprendendo muito. Não, enciclopédia, hein? Enciclopédia. O Birman é uma enciclopédia. Enfim, a gente já teve vários e vários papos que são realmente aprendizado pra caramba. Ele domina completamente uma área que a gente conhece muito pouco, né? E é uma área que para o desenvolvimento, a gente sabe disso, que a indústria bélica ela puxa muito a tecnologia, ela desenvolve muito a tecnologia. Sabe? Muito do que nós utilizamos como civis vem do desenvolvimento bélico. Eu vou pegar até um gancho no que você está falando. Eu não sei se vocês sabem, mas a Taurus também é a maior produtora de capacetes do Brasil. Capacete de moto. Olha. Eu não sabia disso. Isso eu sabia. Você sabia? Você sabia. Tá vendo? Eu não sabia. A Taurus também é a maior produtora de capacetes do Brasil. E a gente já tem até um protótipo de um capacete feito com grafeno. Que foi puxado justamente da injeção. Reconhecimento facial. Reconhecimento facial. Na lente aqui. Essa ideia é boa, hein? Conexão Wi-Fi, chipzinho 5G, 5G que tá entrando agora. Porque, pensa bem, você olha pra pessoa, tu não lembra o nome. Aí faz o reconhecimento facial e já puxa lá o Instagram da pessoa. Aí deixa pro Google. Deixa o Google Lens. Então, parceria. Google Taurus, capacete com reconhecimento facial. Ideia de $1 milhão, vamos? Mais uma, hein? Unicórnio. Vamos ver um startup disso aí. Uma startup. Mas é justamente isso. A gente se pega até surpreso com coisas do cotidiano que vem dessa tecnologia, dessa inovação. O Brasil tem historicamente uma posição de relações exteriores que favorece isso. O Brasil tem uma engenharia de ponta, a Embraer está aí, Taurus está aí, enfim, diversas empresas nossas estão aí para mostrar que a gente sabe fazer, que a gente tem competência. A engenharia nossa pode se voltar para isso, os engenheiros podem olhar para esse campo e o Brasil se tornar... Ainda tem muitas posições para a gente subir nessa tabela. Fabricar canhão, pô. E fabricar muita coisa aqui. Mas o Brasil tradicionalmente foi um país que tinha mais indústria bélica. Hoje em dia a indústria bélica brasileira se resume a CBC, Taurus, Imbel, Condor, Engesa. Assim, você tinha a Avibraz, você tinha a INA, você tinha outras empresas grandes nesse mercado e empresas que produziam até coisas com tecnologia de ponta para brigar com os americanos. Pô. E o que aconteceu com elas? Elas foram virando pó. Mas por quê? Porque elas não foram privatizadas na hora certa. Eram empresas estatais. A maioria eram estatais. A Embraer era estatal. A Imbel é estatal. A Imbel é estatal até hoje. Não, sim, essa vocês falaram que aqui é do Rio de Janeiro. A Embraer era estatal. A Embraer era estatal. Então elas foram empresas que não foram privatizadas no momento correto e elas não puderam brigar num livre mercado por contratos. Entendeu? E muitas vezes acho que a política brasileira também deixa de lado a necessidade de fazer esse tipo de venda. Entendeu?
assim, a assistência que a gente recebe do MRE com negociações, etc., ela não é... Ministério das Relações Exteriores, MRE. Ela não é tão boa quanto poderia ser. Entendeu? Você diz para vender para fora, exatamente. Porque muitas negociações partem dos ministérios, certo? O MRE ele é uma peça crucial para levar as empresas brasileiras para outros países pelo mundo. E muitas vezes a gente fica um pouco órfão desse auxílio. Assim, não vou dizer que eles nunca ajudaram a gente, eles já ajudaram a gente pra caramba. Mas... Pode ser mais. Pode ser mais. Depois dos Estados Unidos, qual é o país que mais compra arma da gente? Você diz mercado civil ou mercado militar? Não sei. Tanto faz. Se você responder aqui para mim. Não, porque se for mercado militar, os Estados Unidos não é o primeiro. Quem é o primeiro? A Alemanha. E mercado civil? Mercado civil, Estados Unidos. Número 1. E segundo aí? É difícil dizer porque a gente... nossa venda... Não, é porque a gente vende em bloco para a Europa. Entendi. Entendeu? Mas é Europa, então. Então, primeiro lugar, Estados Unidos, depois segundo lugar, Europa. Entendi. E o Brasil Militar, não está nessa lista. Alemanha... Se o Brasil estiver nessa lista, o primeiro lugar é os Estados Unidos, o segundo lugar é o Brasil. Ah, sim. Não, digo para fora. Para fora. E militar, primeiro a Alemanha. Isso. E depois o quê? Hoje, tá... Pergunta difícil. Eu acho que hoje é Holanda ou França. Também é Europa. Também é Europa. Europa compra arma da gente para valer. Mais munição do que arma. Munição, tá? Entendi. Mas é Holanda ou França. Aí tem toda uma cadeia, né? Aí de indústria do minério, né? De mineração e tal, engenharia de minas, para poder gerar os produtos para fazer. Os materiais, sim. A gente utiliza muito cobre. Da munição, entendeu? Né? E grande parte do custo de produção da munição é o cobre, né? O cobre está aí $10 mil, $11 mil a tonelada. Então, grande parte do custo da munição é o cobre que a gente utiliza na produção dela. Jorge, suas redes aí. Minhas redes, George Neder, todas elas, né? NEDER, bem fácil de guardar. E o meu agradecimento, Birman, por ter aceitado o convite. No meio da mudança. E interrompida. Isso é consideração e trazer uma riqueza de informações que é infinita, né? A gente, essa hora passou voando. E sobraram perguntas, dúvidas. Voando de super tucano. Se quiserem eu volto, não tem problema. Não, com certeza, eu curti muito. O assunto é interessante. Mas olha só, a próxima vez que você vai fazer um transporte de armas. Aí, pra gente poder mostrar aí... Tudo bem, eu trago uma GT e... Algumas coisas aí, porque, não tem problema não. É um negócio interessante isso aí. Não, o assunto é interessantíssimo. E nós que somos engenheiros, a tecnologia na arma ela é muito interessante. Quanto custa essa que eu falei, Magnum 44? Daqui a pouco alguém está com aqui no Rio de Janeiro ou... No Rio de Janeiro é legalizada, pelo amor de Deus. Pô. Oi? Legalizada, comprar no mercado. Não, eu sei, mas é porque que acontece? Tem uma variação no ICMS. Sim. No município do Rio de Janeiro eu sei que não pode vender. No município do Rio de Janeiro não pode vender. Mas tem uma lei que proíbe, não é isso? Exatamente. Tanto é que a gente estava falando antes aqui, o pessoal que não sabe, estava falando que as lojas que vendem fogos de artifício ficam na fronteira do município, exatamente porque tem uma lei que proíbe qualquer coisa que venda com pólvora e tal aqui dentro do município. Armas e munições em geral. Mas fogos de artifício não é munição. Mas a lei deve falar alguma coisa da pólvora, não? Então, aqui no Rio de Janeiro, uma 44 Magnum, qual tamanho você quer? Não sei, cara. Não, sei lá, brother. Não preciso compensar nada, vai. Já sabe, né, como é que é essa parada, né? Em torno de R$8.500, mais ou menos. Caraca, é muito caro, brother. Cara, você sabe quanto Se você começar a tirar, vai ser mais caro ainda. Você sabe quanto é que a Taurus recebe desses R$8.500? R$2.400. Que isso? E 6 mil vai pra onde? Governo.
Governo. Rapaz, mas o governo ele é um sócio forte dessa parada aí, hein? Caramba, cara. O governo cobra. E na munição, R$5 cada tiro. 44 Magnum, acho que é mais caro do que isso. Mais caro do que isso. Mas a gente... Quando você faz uma sessão, é mais ou menos... Gostei, hein? Vou pegar esse convite, hein? Pode pegar o convite. É o quê? 100 tiros mais ou menos uma sessão, pelo menos? Não, depende caixa. muito. Cara, você vai dar 100 tiros de 44 Magnum, tua mão Vai acabar com o ombro, né? Não, o ombro não, tua mão vai A pro... mão, vai pro saco, né? 100 tiros de 44 Magnum é muita coisa. Mas né? de fuzil é dá pra dar levíssimo, 100 né? fácil. Pô, eu me lembro que a gente pegou uma Uzi quando foi fazer lá essa aula, né? Porque a gente fez várias armas, né? A Magnum realmente deu ali 2, 3 tiros e já não aguentava mais. Mas a Uzi, cara, parecia arma de brinquedo, porque era tão leve. É muito tão leve que dava até medo. É levinha, né? Era impressionante. Impressionante isso. Qual é aquela 40, aquela que vocês vendem muito aqui para a força de segurança nossa? Hoje em dia, que a gente mais vende para nossas forças de segurança é a TS-9. A TS-9, inclusive, ela foi adotada pelo Exército Filipino, Polícia Nacional das Filipinas, a gente vendeu para o também. Tinha uma que tinha seria interessante a gente poder ver essas armas, cara. Mesmo que a gente botasse aqui alguma coisa. Não sei, mas sabe por que eu tô falando? Porque assim, eu nem imagino o que significa. Eu sei que vocês que conhecem, talvez, né, fala o nome e já pensa. Uma vez... depois o... Aqui era da PEMERG? Isso, que você tinha... Isso aqui é 40. 840? 840. Isso, a 840, na verdade, quando a gente assumiu a 840, já tinha sido lançada, ela foi uma das armas que deram uns probleminhas. E a gente redesenhou ela toda e ela virou a TH40. Entendeu? Então, TH40, com as correções que a gente fez na 840, eu lembro que você tinha uma com mira holográfica e tudo mais. Não, aquela é a CTT-40. A com a mira holográfica. Na verdade, é 40, mas não é... Eu só guardei o 40. Mas tem muitos 40. 40 significa o quê? 1 milímetros? A CTT... Não, 40 é .40 polegadas. Que significa... 40 polegadas. Exatamente. Então multiplica por 2,5. Por 2,54 vezes 40... É 9 milímetros. Entendi. Não, é 9,5. É mais do que... mais. É um pouquinho mais do que 9 Essa aí é uma pancada, né? E ela é leve, é fácil de... Levinha. Rapaz... Mas essa daí a PM do Rio de Janeiro usa bastante. Ela é uma submetralhadora, né? Você, com a mira holográfica, você dá tiro de 50 metros... Um dentro do outro. É muito legal. Rapaz, isso aí é um papo longo, É muito interessante, A gente que é engenheiro, a gente adora isso. A gente vai pro papo longo, pode deixar. Um dia eu trago aí algumas coisas aí, mostro pra vocês, tudo em total segurança aí. Pô, Birma, vou dizer uma coisa pra você. Muito bacana. Pô, sinceramente, foi um podcast assim completamente fora da caixa. Né? Um assunto assim que eu tenho certeza que não é um assunto que tem acesso a qualquer um. Não. Sabe? Foi um podcast inovador. Com certeza, né? Não, Micaela? Lógico. Pô, eu vou dizer uma coisa pra você que me surpreendeu assim positivamente a pauta que a gente trouxe aqui hoje pra conversar, pra trocar essa ideia. Eu fiquei aqui, encantado assim de conversar e conhecer um pouco mais muito feliz do aí, assunto. Pela recepção calorosa. Só não gostei que você não me deu dica aqui pra saber se compração, não compração, não é? Esse daí você deu especulação aqui, hein? Aí, trade. A CVM vem em cima. Não, brincadeira à parte, sabe que é brincadeira. Eu tô aqui só fazendo brincadeira. Claro. Mas assim, realmente é um mercado que a gente vê aí que o Brasil desponta, né, na tecnologia, na inovação. Parabéns por você estar aí como... parabéns por você estar aí à frente disso, que a gente só tem a elogiar, e que nós, profissionais da engenharia, realmente assim, é uma grande máquina, né? É uma coisa impressionante. E Birma, o pessoal da Câmara de Comércio Brasil-Israel são todos amigos também? São. Israel também é top de linha nessa parte, são né? nossos patrocinadores. A gente vai uma reunião com eles aí. Aí, ó. Não, tô falando que os israelenses aí esses dias. Câmara Brasil-Israel, que tá apoiando, ajudando a viabilizar aqui o nosso podcast. Tá aí, já tá aí, parceiro. Parceiro nosso, patrocinador nosso. Que bom.
Birma, muito obrigado, de verdade. Obrigado a vocês. Coloca aí suas redes sociais pro pessoal te seguir. Vê lá você, de repente, fazendo aí o curso de tiro. Redes sociais. Rapaz, isso é um perigo, hein? Aí, não tem redes sociais. Mas se a galera quiser entrar em contato com você, trocar uma ideia, não vai te achar. Então, ó, quem quiser, segue aqui o Inova Rio, entre em contato com a gente. Entendeu? A gente dá uma filtrada e bota em contato com o Birma se precisar. De verdade, muito obrigado. Se quiser fazer alguma palavra final aí para fechar, para falar com a nossa audiência. Só mesmo agradecer a vocês aí pela recepção calorosa. Agradecer pelo uísque aqui, que a gente tá tomando uísque aqui, se vocês não perceberam. Foi para poder soltar o papo aqui. A gente solta. O papo é sempre solto. Por isso que eu fiquei meio presa. Tá vendo? Não faltou. Uísque, faltou, tá vendo? pô, faltou. A próxima vez eu vou dar um gin tônica aqui pra Micaela, hein? Isso aí. Agradecer aí aos ouvintes aí. E quando quiserem me chamar de volta aí, podem me convidar. Estou à disposição, nem sempre, mas... Fazer uma carteirinha de sócio aqui, pra você poder contribuir mais. Poderei vir aí, dependendo aí das datas, etc. Foi ótimo. Muito obrigado. Muito você obrigado. que nos acompanhou até agora. Aqui terminamos o Inova Rio, seu podcast de engenharia e inovação, apoiado pelo Clube Empreendedor, Diário do Rio, Câmara Brasil Israel de Comércio e Indústria e Abis Rio. Até o próximo.